Olá, bem-vindo ao programa Argumento. Nessa edição, você é nosso convidado para conversar sobre a regulamentação da internet, marco regulatório. Essa é uma discussão que está sendo feita na Comissão de Ciência e Tecnologia, aqui do Senado Federal. E quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Lobão Filho. Obrigada pela sua presença, senador. Olá, Tânia. Sempre um prazer estar aqui contigo. Desafiador esse tema, né? Como é que está sendo tratada essa questão na Comissão de Ciência e Tecnologia? O que vocês estão levantando como os pontos mais importantes dessa questão? Perceba, apesar de ser um assunto moderno, atual, ele foi provocado por um episódio que hoje movimenta as relações internacionais do Brasil, principalmente com o maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos, que é a questão da invasão da privacidade eletrônica do Brasil como um país soberano por outra potência estrangeira. Isso tudo redundou, é claro, na necessidade de nós, senadores, discutirmos o que está acontecendo, o que podemos fazer, quais instrumentos devem ser desenvolvidos, criados, implantados, para evitarmos que isso se perpetue, que isso aconteça novamente, ou que nós possamos estar protegidos contra a interferência de outro qualquer que seja, que não seja apenas os Estados Unidos. Então, com base nisso, nós fizemos realmente, dentro da Comissão de Ciência e Tecnologia, uma ampla discussão, convidando professores, convidando autoridades do setor, para que a gente possa trazer para a sociedade as informações necessárias para que a gente possa fazer um marco regulatório. Agora, é um divisor de águas a proteção da privacidade e uma certa censura de conteúdo. Tem uma hora aí que esses dois assuntos se esbarram? Tânia, muito bem perguntada, essa é uma pergunta muito complexa e profunda. Quanto mais instrumentos nós tivermos efetivamente de proteção, de segurança, de controle, mais também fica devassado o conteúdo. E é exatamente nesse marco regulatório que nós temos que definir, e pasmem vocês, telespectadores, não há uma legislação específica sobre algo que hoje é um marco da nossa sociedade. Não há quem hoje não esteja num restaurante, num cinema, em qualquer lugar, namorando, em casa, na escola, no trabalho, que não esteja acessando num celular uma rede social, um Facebook ou no seu e-mail. Então, isso é uma coisa já presente, largamente utilizada pela sociedade brasileira. E não há uma norma legal que aprofunde e que determine as regras completas da utilização deste veículo tão importante hoje, que é a internet. Então, a transmissão de dados como um todo. É preciso que a gente faça isso agora, para evitar exatamente essas deturpações que estão ocorrendo, que é falta de segurança. É possível que a operadora se envolva no conteúdo? Não é possível. Podemos deixar, não podemos deixar? Quem é que vai cuidar da segurança da internet como um todo? É o Estado? Que órgão que vai... Ou seja, nós temos que criar um marco regulatório partindo praticamente do zero, para que a gente determine quem são os responsáveis e qual é a forma que isso deve se conduzir dentro do nosso país. Dentro do nosso país, porque quando a gente fala das relações entre países, como a gente viu essa questão da espionagem denunciada que o governo americano faz, essa espionagem digital, que afeta não só o Brasil, outros países. E no ambiente digital, todos os agentes ficam no mesmo patamar, quer dizer, você tem governo, instituição, empresa, cidadão, todo mundo sujeito e todo mundo trafegando no mesmo ambiente, né, senador? Tânia, essa questão dos Estados Unidos terem invadido as nossas redes é uma questão basilar dentro da nossa Constituição. Diz respeito à nossa soberania. Sim. Inicialmente, os Estados Unidos está argumentando que esta é uma atitude normal porque ele prioriza a sua segurança em relação ao terrorismo. O que está se demonstrando ser absolutamente faccioso, ser mentiroso. Porque o que, por exemplo, a Petrobras tem a ver com terrorismo internacional? Então, você percebe que aquilo que pode ter começado com uma preocupação de segurança está se expandindo, se ampliando e tomando agora aspectos econômicos, da atividade econômica mundial, de concorrência. A Petrobras é uma empresa que hoje movimenta bilhões e bilhões e muitos bilhões de dólares, com agora um recurso adicional do pré-sal que certamente irá, com certeza, influir no cenário de petróleo do mundo. Então, os Estados Unidos entra como potência econômica
para investigar dados sigilosos de uma companhia brasileira que agora nós estamos às vésperas do leilão de um bloco importantíssimo dentro do pré-sal, um bloco que já está comprovado que tem um volume imenso de petróleo e logo às vésperas disso os Estados Unidos é identificado, os Estados Unidos entrando no centro de processamento da Petrobras. Então isso é gravíssimo, porque transcende a questão da segurança. Já se entra na questão econômica, da proteção das nossas empresas, dos empregos dos brasileiros, da proteção do nosso país, com potência econômica. E não há um fórum onde se recorrer sobre isso, não é? Nós estamos vendo o governo brasileiro se manifestando seu desagrado, os Estados Unidos muito protocolarmente respondendo a isso, mas em termos práticos é difícil uma situação dessa, né? É difícil porque nós somos inferiores economicamente, militarmente, de todas as formas, Estamos inferiores sujeitos. aos Estados Unidos. Não dá para fazer o que os Estados Unidos faria. Com certeza. Faria um embargo econômico. Se fosse Cuba invadindo os computadores dos Estados Unidos, eles invadiam Cuba. Com certeza. Como nós não estamos em posição de invadir os Estados Unidos, eu acho que o fórum apropriado é a ONU, que é a Organização Nacional Das Nações Unidas. a Organização das Nações Unidas. Então, a ONU é o fórum correto para que nós tenhamos a solidariedade dos outros países. Num assunto que interfere não só o Brasil, porque nós percebemos França, Espanha, México, todos vítimas da invasão americana nos seus sistemas de informação, de dados, de armazenamento de dados. É né? sério? Não pensem vocês que nós estamos falando apenas do que está transitando na rede. Nós estamos falando de um caminho que foi criado para que um agente externo entre nesse caminho e entre no nosso centro de armazenamento de dados, ou seja, entrando nos computadores e vendo o que tem lá dentro. Todas as informações sigilosas que tem lá, seja da nossa defesa, seja das nossas empresas, seja do nosso planejamento, em qualquer área, na área da saúde, da educação, todos os investimentos brasileiros, ou seja, você tem um panorama de tudo que nós pretendemos fazer, de tudo que nós temos, o que é um absurdo. Porque isso é invasivo numa coisa que é nossa, dos brasileiros, e não de outra potência estrangeira. E na hora da discussão desse marco regulatório, a questão do cidadão. O cidadão saindo desse patamar assim, mais amplo entre países, a gente falando do cidadão comum. O que está em discussão na Comissão de Ciência e Tecnologia para o usuário normal da internet? O que vai melhorar na vida? Nós vamos ficar menos sujeitos a que tipo de coisa, a que tipo de agressão digital? Perceba, Tânia, que hoje você não tem nem a quem responsabilizar na ocorrência de qualquer fato que seja constrangedor ou prejudicial a você como cidadã. Não há nem a quem recorrer, né? Então, dentro da comissão, nós estamos querendo extinguir este assunto de forma a deixar muito claro, estabelecendo as regras de proteção ao conteúdo, regras de responsabilidade na transferência, no encaminhamento desses dados, e regras dos limites de cada agente, de cada ator desse cenário. Então, essa é a nossa preocupação. Definir realmente algo que não existia, onde há um vácuo na Constituição, um vácuo nas nossas leis, que determine o conjunto de regras que irá reger a questão da internet como um todo. O comportamento dentro da internet. Outro dia eu vi uma entrevista de um cientista falando que o ambiente digital da internet é desumano, porque ele não se esquece de nada. Tudo que for posto na internet, você vai estar preso àquilo, comprometido com aquele conteúdo. Que esse ambiente só vai ser humanizado na hora que ele perder um pouco dessa memória. Então, realmente, qualquer coisa que façam em relação à sua imagem, comentários sobre você na internet, se perpetuam, né, senador? Então, ali sem regra nenhuma, não é isso? Estão ali sem regra nenhuma, sem um agente controlador, às vezes cometendo grandes injustiças. Você percebe aí nessas redes sociais muita fofoca, às vezes muitas coisas inverídicas e que às vezes destroem imagens, destroem carreiras, destroem empresas e depois vai se aprofundar, não era nada daquilo. Então é preciso haver, preciso haver, e hoje sem consequências. Você tem casos isolados onde a justiça determinou, mesmo sem um regramento legal, que a justiça determinou uma atitude A, B ou C, mas isso são casos excepcionais, como daquela atriz
de novela que entrou na justiça, porque Carolina Dickmann, porque viu sua privacidade invadida e tal, o juiz foi lá, deu uma determinação. Mas é preciso que isso seja uma regra, não uma regra isolada, que seja uma regra legal, que seja uma norma legal, que a gente tenha a quem responsabilizar, a quem recorrer, a quem buscar administrativamente antes de ter que recorrer à justiça. Tá certo, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode participar do nosso trabalho enviando sugestões ou críticas. 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/TV. Até a próxima.